Essa aula é sobre vetores, então eu vou apresentar panorama geral e eu vou apresentar também algumas operações que a gente pode trabalhar utilizando os vetores. Então, a primeira coisa é a gente definir o que é um vetor, né? Vetor é um segmento orientado, né? Ou seja, uma seta, tá? E vetores a gente utiliza na física para representar algumas grandezas, né? Só que são grandezas vetoriais, né? E a gente precisa fazer essa diferenciação, né? De grandezas vetoriais para grandezas escalares, tá? Então, grandezas escalares são grandezas que a gente consegue definir completamente por um valor numérico e pela unidade de medida, tá? Então, por exemplo, massa, energia, tempo, são exemplos de grandezas escalares, tá? Porque você sabe o valor numérico ali da massa, né, do tempo, e a unidade de medida, que não interessa, direção, sentido, né? Não faz sentido você falar em direção e sentido para grandezas escalares como a massa e o tempo, tá? Tá, então, para esse tipo de grandeza, só interessa o valor numérico e a unidade de medida para a gente definir essa grandeza, né? Alguns exemplos estão aqui. Agora, grandezas escalares, além do valor numérico e da unidade de medida, também interessa a gente saber direção e sentido, né? Por exemplo, velocidade e força, né? Aceleração, são alguns exemplos de grandezas vetoriais. Tá bom? Então, aqui são direção, sentido, valor numérico e unidade de medida que definem uma grandeza vetorial. E alguns exemplos estão indicados aqui, né? Força, velocidade e aceleração, né? E uma coisa muito importante da gente perceber é que se eu tenho ali uma grandeza vetorial, uma velocidade representada por esse vetor, ela vai ser diferente, né, de uma outra velocidade aqui, né, uma velocidade v2, mesmo que eles tenham o mesmo módulo, né? Então, esse vetor aqui, ele pode indicar uma velocidade de módulo 30 metros por segundo, por exemplo, e esse aqui também, 30 metros por segundo, né? Mas se eles têm direções diferentes, né, já são velocidades diferentes, né? Por quê? O que define é tudo isso daqui, né? Não adianta o valor numérico ser igual, só que a direção e o sentido serem diferentes, né? Isso significa que são velocidades diferentes, ao contrário do que aconteceria para uma grandeza escalar, né? Um corpo de massa 30 gramas, né, vai ter a mesma massa que um outro corpo de 30 gramas, né? Outra coisa que é importante a gente saber para resolver os nossos exercícios que envolvem grandezas vetoriais é saber como é que representa um vetor e o módulo, né, de um vetor, né? Então, o vetor, a gente vai ter ele, né? E a gente vai representar dessa forma, né? A gente vai ter o nome, né, do vetor. Então, eu escolhi aqui um vetor V, né? E ele vai aparecer com uma setinha em cima, tá? Essa é a forma de representar um vetor. E às vezes a gente quer trabalhar com o módulo do vetor, né, que seria o tamanho do vetor. A gente vai fazer dessa forma. Tá? A gente vai colocar essa representação aqui entre o símbolo de módulo, né? São esses travessões aqui.
Ou a gente também pode representar dessa forma aqui, que é só o nome sem a seta em cima, tá? Isso vai ser igual a um valor numérico, né? Por exemplo, 30 metros por segundo, né? 30 e metros por segundo é a unidade. É importante a gente perceber uma coisa, né? Que tá errado. A gente fazer a representação do módulo do vetor dessa forma, né? Por exemplo, né? Tá? Por quê? Isso daqui é a representação do vetor, né? E um vetor não é igual a um valor numérico. O vetor, ele tem direção, sentido, além do módulo dele, né? Mas isso aqui é a representação do vetor, e não do módulo do vetor, né? O módulo do vetor é isso daqui, né? Entre o símbolo de módulo ou o nome dele sem a seta em cima. Mas dessa forma aqui tá errada, tá? Tá, e agora finalmente eu vou apresentar algumas operações que a gente pode trabalhar com vetores, tá? Eu vou apresentar soma, subtração e multiplicação por um escalar. E aí, pra gente resolver a soma, né, a gente pode utilizar o método do paralelogramo ou o método da poligonal, que é a trombinha no rabinho, tá? Eu vou apresentar primeiro o método do paralelogramo, tá? Com dois vetores, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um vetor U mais o vetor V. E aqui eu tenho um vetor U. E aqui eu tenho um vetor V, né? Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou redesenhar isso daqui de forma que os dois estejam saindo do mesmo ponto, né? Por exemplo, aqui. Tá? Então, eu redesenhei esses vetores saindo de um ponto só, né? Só peguei e desloquei esse pra cá e esse pra cá, né? Aí, como é que vai ser? Eu vou traçar paralelas a esses vetores, né? Então, primeiro é esse vetor aqui. E aí, agora, com relação a esse vetor, né? E isso, pensando numa paralela, que vai estar chegando, passando pela extremidade, né? Que tem a setinha, do outro vetor que eu tô trabalhando, né? Então, eu tô trabalhando com esses dois, né? Eu quero traçar uma paralela a essa que passe pela seta, né? Extremidade aqui a ponta da seta do outro vetor, né? Então, passei por aqui. Com esse vetor, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou traçar uma paralela que vai estar passando aqui pela pontinha da seta do outro vetor, né? Então, vai ser assim. Então, eu vou ter essas duas paralelas aí. E o vetor resultante, ele vai estar saindo do ponto de início ali do cruzamento dos vetores e vai estar chegando no cruzamento das paralelas que eu tracei. Então, ele vai ser esse vetor aqui, tá? Esse vetor preto.
né? Vou chamar ele de R, né? R de resultante, tá? Resultante dessa soma. Tá? Então, igual a R. Tá? Só que é uma coisa muito importante a gente perceber que esses vetores, eles não estão existindo simultaneamente, né? O que acontece é que esse aqui mais esse vai ser isso daqui, tá? Então, vamos pensar como uma força, né? Ou como forças, né? Por quê? Por que a gente pode pensar dessa forma? Porque a força é uma grandeza vetorial, então fica fácil da gente visualizar, né? Então, vamos pensar que tem uma força puxando um corpo para cá e outra para cá, né? O que esse corpo vai estar sentindo é como se ele estivesse sendo puxado para cá, né? Ou seja, né, eu posso ou trabalhar com essas forças ou com essa força, tá? Mas não simultaneamente, é ou uma coisa ou outra, né? Tá, isso foi o método da poligonal, né? E agora eu vou mostrar, isso que eu acabei de mostrar foi o método do paralelogramo, tá? E agora que eu vou mostrar o método da poligonal, que é a trombinha no rabinho, tá? Tá, então, eu vou querer fazer a mesma coisa, vou querer resolver essa soma aqui, sendo esses dois vetores, o vetor U e o vetor V, né? O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esses vetores de modo que eu crie uma sequência, né? Iniciando por qualquer um desses dois, né? Então, eu vou começar por esse aqui. Vou desenhar ele primeiro, né? Então, vetor. E aí, o vetor seguinte, eu vou desenhar ele de modo que o início da setinha seguinte encoste no final, né, da seta anterior, né? Então, aqui sendo o início, aqui sendo o final, né? Então, ele vai ser assim, tá? Por quê, né? O início da seta seguinte tá encostando no final da seta anterior, tá? E aí, o vetor resultante dessa soma vai ser um vetor que sai do início da sequência e termina no final da sequência, tá? Aqui eu fiz só com dois vetores, mas eu poderia fazer com muitos vetores, tá? E eu ia estar sempre seguindo isso, né? Ele vai nessa sequência, né? O próximo vetor vai estar com o começo dele encostando aqui e o final vai estar na outra extremidade aí da sequência, né? Vai estar no final da sequência. Tá? Então, mas sempre seguindo isso, né? A resultante vai estar começando no começo e terminando no final, né? Então, nesse caso, a resultante, ela vai estar assim, tá? Por esse método, ele vai estar assim. Que é o mesmo vetor que eu desenhei pelo método do paralelogramo anteriormente, tá? São dois métodos diferentes, mas que dão o mesmo resultado, né? Tem que dar o mesmo resultado. Ah, mas aí você percebe que por esses métodos foi um pouco complicado de eu fazer, né? Porque eu tive que redesenhar isso aqui. E aqui eu não tô com uma malha quadriculada, né? Eu fui meio no olho ali, né? Se eu quisesse saber o tamanho desse vetor, né? O módulo desse vetor, ia ser complicado, né? Porque aqui eu não fiz em escala nenhuma, né? Fiz tudo meio no olho, né? Mas aí eu vou mostrar uma forma mais fácil da gente fazer soma, né?